Existem motoclubes que desde a sua criação são problemas para as autoridades americanas. Motoclubes que forjaram suas reputações no submundo das ruas na base de muita treta, crimes e um código restrito de nunca colaborarem com a justiça. E um desses grandes motoclubes fora da lei, com mais de 6 décadas de história, é o Vagos Motorcycle Club. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço o likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O ano era 1965, ano esse que foi um dos mais conturbados da história americana. O país encontrava-se dividido. Enquanto estavam no meio da Guerra do Vietnã, havia também uma guerra interna pelos direitos dos negros encabeçada por Martin Luther King. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Em meio a tudo isso, os motoclubes fora da lei não paravam de surgir. E foi em San Bernardino, Califórnia, que 13 amigos que davam rolês juntos de Harley Davidson resolveram fundar o seu próprio motoclube. Eles eram Rudd Puro Esparza, Gil Carrasco, Whitey, Luck, Fred Ruiz, Harley Hog, Animal, Crazy John Estrada, Tom Tom, Muse, Squirrel, Alex Estrada e Little John Boca Negra. 3 nomes para o motoclube foram colocados para votação: Coffin Dodgers MC, Saints MC e Vagos MC. E eu concordo que Vagos era de longe a melhor escolha. E sim, Vagos veio da abreviação de vagabundos. A pronúncia é Vagos e não Veicos. E a cor, o verde, foi escolhida devido à ascendência mexicana dos membros fundadores. Então o verde foi uma homenagem à principal cor da bandeira do México. O símbolo escolhido foi o deus nórdico Loki sobre uma moto. Agora a única coisa que faltava era decidir quem seria o primeiro presidente do motoclube. E uma nova votação foi iniciada e Rudd Puro foi eleito o primeiro presidente da história do Vagos Motorcycle Club. Nos anos 60 se tinha uma única coisa que unia o povo, era o uso de metanfetamina. Jovens e adultos de todas as classes sociais se viciavam pelas ruas americanas. E foi nesse comércio informal que os Vagos MC começaram a fazer muita grana com a venda e distribuição dessas drogas. E isso ajudou o motoclube a crescer e ficar conhecido por toda a região. Mas essa fama nem sempre é algo bom para os negócios, já que, com o passar dos anos, as autoridades começaram a focar mais atenção nos Vagos, levando à prisão de vários membros. Porém, quem mais passou a mirar os Vagos foi outro grande motoclube da Califórnia, e que é conhecido por serem implacáveis com seus concorrentes. E eu estou falando dos Hells Angels Motorcycle Club. Sim, os Angels são os principais rivais dos Vagos, e o encontro entre os dois sempre foi motivo de batalhas sangrentas em bares e estradas. Os Vagos são conhecidos por sempre estarem prontos para uma boa briga, algo que foi descrito nos livros de 2 homens que foram capazes de se infiltrarem na Green Nation. Eles foram George Howe e Charles Falco, e conseguiram se infiltrar em 2003 no motoclube. Juntos, eles foram responsáveis pela prisão de mais de 100 membros dos Vagos, e ambos são enfáticos
críticos ao dizerem em seus livros que não existe um motoclube tão explosivo e violento quanto os Vagos Motorcycle Club. Com essas inúmeras prisões, o FBI e a ATF esperavam que os Vagos fossem recuar, diminuir de tamanho e, consequentemente, fecharem as portas. Mas o tiro saiu pela culatra. Isso aparentemente deixou o motoclube ainda mais forte e violento. Uma série de atentados bizarros com bombas e armadilhas foram feitas contra detetives e promotores. Bombas caseiras foram enviadas para seus escritórios e casas, e em um dos casos uma armadilha muito bem elaborada foi instalada no portão da casa de um detetive. Uma pistola escondida, presa pelo gatilho apontando para quem fosse abrir. E foi o que aconteceu. Quando o detetive chegou e abriu o portão, acabou ativando o dispositivo preso na arma, que disparou um tiro que passou raspando pela cabeça do policial, que não morreu por pouco. Tudo isso chegou a um ponto em que a promotoria da Califórnia passou a classificar o motoclube como terroristas urbanos e chegaram a colocar uma recompensa de $200 mil por qualquer informação que levasse aos autores desses ataques. Os Vagos MC negam a autoria de todos esses atentados e inclusive conseguiram vencer a promotoria várias vezes nos tribunais por falta de provas. Os Vagos Motorcycle Club possuem também comércios totalmente legalizados e atuam em prol da comunidade carente, fazendo ações de caridade. Mas para as autoridades isso é tudo uma fachada para esconder o comércio ilegal de drogas e armas e o transporte dessas mercadorias do México para os Estados Unidos. Seja como for, o fato é que os Vagos MC não escolhem nem hora nem lugar para tretar. Pode ser no meio de um Starbucks lotado, como em 2010, onde várias pessoas ficaram feridas e mortas quando Vagos e Angels se encontraram. Outro encontro mortal foi no Cassino Nugget em 2011, onde o presidente da sede de San José dos Hells Angels foi morto a tiros por Ernesto Manuel Gonzalez dos Vagos. E assim segue até os dias de hoje, onde ambos os motoclubes, sempre que se encontram, acaba em tragédia. Hells Angels just shot at Vagos, there's 2 down. Os Vagos Motorcycle Club hoje possuem mais de 4 mil membros espalhados por vários países, como México, Austrália, Canadá, Brasil e pela Europa, fazendo deles um dos maiores e mais perigosos motoclubes 1% do mundo. Mas e aí, pessoal, conheciam a história desse grande motoclube? Deixem nos comentários o que vocês acharam da história dos Vagos MC. Comenta aí que eu leio tudo. Agora deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para a galera do Mutantes MC, os Renegados MC da Praia Grande, Ardite Jacobina, Popeye do Profano de Santos, galera do Motoclube Original Niners de Belo Horizonte, Infamous Goats Motogrupo Campina Grande, Portuga, subdiretor dos Insanos MC, Insanos MC Divisão Campo Grande Sul, também o Cavalcante do Insanos do Ceará e para o Mad Hogs MC. E agradecer também o valeu demais que o Edson Mauro mandou pra gente. Valeu, pessoal. E claro, agradecer aos membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E dar boas-vindas ao novo membro do canal, o Puruquinho. Valeu, mano. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus camaradas. Fiquem com mais esse vídeo pica que está aparecendo aí pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão. E nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.